Começando aqui mais um podcast ou um videocast, como você achar melhor. E aqui hoje eu trouxe uma convidada, uma pessoa muito especial que trabalha com saúde, que ela trabalha com o corpo. Seja bem-vinda, Ju. Oi, Thiago. Tudo, Tudo bem? tudo Tô bem. feliz de estar aqui. É o primeiro podcast, né? Nunca É seu participei de primeiro nenhum. podcast? Primeiro podcast. Desculpa interromper o meu próprio vídeo, mas eu precisava fazer isso até para poder explicar, porque esse também era o nosso primeiro podcast. A Ju foi nossa primeira convidada e agora a gente está até com as luzinhas diferentes e tudo mais. Então é importante a gente falar também que o nome é Frame 1 Podcast. Nesse capítulo a gente ainda estava definindo qual que era o nome. Então fica aí com o episódio da Ju, curta, compartilha e siga a gente no Instagram, Frame 1 Podcast. Ju, eu vou fazer duas perguntas, porque agora me ocorreu. Uma, quem é a Ju? E eu também acho que eu nunca te fiz essa pergunta. Por que Five? Ah, tá. Então vamos lá. Quem é a Ju? É difícil se definir, né? A Ju como empreendedora, vai, digamos assim, no Então Pilates. vamos lá. Eu sou a Juliana, eu sou educadora física e eu sou instrutora de Pilates. Tenho um estúdio de Pilates há 10 anos, mas já dou aula de Pilates há mais de 15 anos. Eu me perdi aí no caminho. Mas já faz mais de 15 anos que eu dou aula de Pilates. Então, no meio do tempo, você dava aula de Pilates e em algum momento você resolveu empreender. Você está há 10 anos no Pilates, quando que foi o start para você empreender? Então, vamos lá. Antes até do Pilates, eu dava aula de um monte de coisa, que depois a gente entra nisso, né? Mas desde quando eu comecei a dar aula de Pilates, eu via, eu vou ser muito sincera aqui, tá? Tá, claro. Eu vejo a profissão de educadora física como... Hoje não, mas na época eu via que ela tinha um fim. Eu não ia conseguir dar aula de ginástica, por exemplo, até a minha velhice. Entendi. Eu achava que tinha um limite. Hoje eu não acho, mudou muito a minha cabeça. Mas hoje eu acho que eu conseguiria sim, mas antes não. Então eu olhava e pensava: e aí, quando eu tiver 50 anos, o que eu vou fazer? Será que alguma empresa vai me contratar? Entendi. Você era instrutora em academia. Isso, eu dava aula de musculação, de jump, bike, natação, eu dei aula de tudo. Tá, então voltando um pouco para trás, a sua formação é Educadora física. educadora física. Isso. E eu dava aula, eu já dei aula no Corinthians de natação, eu já dei aula nos Jardins para mulheres, classe AA, eu já dei aula em Moema, e de todas as modalidades, não, claro que não todas, né, mas de muitas modalidades. E eu gostava muito, mas eu realmente me encontrei no Pilates, tanto é que eu larguei tudo, porque eu dava aula de muita coisa, e eu larguei tudo pelo Pilates. E era um comecinho do Pilates, ou já era uma coisa disseminada? Não, nossa. Eu pergunto porque, assim, eu sou aluno da Ju, tá? Por isso que eu chamei ela. Mas eu pergunto porque eu só descobri o Pilates por conta de que eu tinha uma deficiência, digamos assim, uma deficiência, não uma deficiência física, pelo amor de Deus. Mas eu tinha muitas dores nas costas e acho que o start para mim foi quando a minha primeira filha nasceu. E aí eu tinha que ficar sentado no chão para brincar com ela e eu literalmente não conseguia, eu sentia muita dor. E assim, eu não conseguia ter a mobilidade que eu tenho hoje. Ainda tá bem difícil, porque, Mas enfim... tá melhor. Tá melhor. Ainda tá difícil porque também eu falto bastante, né, Ju? Pois é, trabalha muito, Thiago. Meu Deus do céu. Mas é por isso que eu pergunto, quando que foi o disseminou o Pilates, ou era uma coisa ainda muito nichada e você foi para ele hoje, porque assim, eu entendo que o Pilates hoje ele é uma coisa que é mais disseminada, ou não? Muito. Hoje, meu Deus, assim, olha que engraçado. Eu nasci com um problema no quadril, luxação no quadril. Ah, eu ia chegar aí, mas tá bom. Vamos lá. É porque vai entrar muito nisso não agora. Não tem problema. É que, você não me contou porque é Five também, mas Eu vou vamos te lá. contar. É legal, porque é Five. Mas então, nasci com esse problema no quadril, tanto é que as minhas fotos de bebê, eu tô com um ferro, sabe? Entendi. Depois eu usei bota ortopédica. Na minha adolescência, meu pé virava tanto que encostava no chão. Foi muitos problemas. Com 17 anos, eu travei. É a primeira lembrança que eu tenho de eu travando. Mas eu conversando com a minha irmã, não foi. Eu travei com 13 anos, levando ela pro balé. Eu travei e eu não conseguia levantar. E eu só tenho essa lembrança dos 17.
Isso pra mim foi recorrente. Por isso eu fui pra educação física. Porque eu tive que fazer natação. E eu lembro que na natação eu vi as crianças nadando e eu falava, gente, é o máximo, eu quero ser professora de natação delas. Porque é muito legal essa vida. E aí por isso eu fiz educação física. Graças a Deus. E eu dava aula seguida de aula, eu dava muita aula por dia e eu travava. Eu dava aula. Mesmo dando aula, você travava? Assim, e eu era muito ativa, Thiago, muito. Teve uma fase da minha vida que eu dava 2 aulas de spinning por dia. E assim, a aula de spinning que saía, era suor, sabe? Eu era totalmente... A spinning é na bicicleta. A bicicleta. E fora todas as outras aulas, sabe? Então eu era super atlética, só que eu travava. E aí, o último lugar que eu trabalhei, que foi a CM, antes de eu ir totalmente pro Pilates, eu travava e eu ia pro hospital próximo dali. Então eu travava várias vezes. Ia. Caramba. Sim. Mas quando você travava, você ia pro hospital? Ia, porque eu continuava, eu ficava torta, Caramba. literalmente torta. E aí, eu comecei a ir com o mesmo médico várias vezes, chegava era ele. Até que um dia ele falou pra mim, ele falou assim, olha, Juliana, eu acho que é melhor você procurar o Pilates. Só que até então, na faculdade, nem a gente ouvia falar Pilates, mas a gente nem sabia direito o que era. Sabia o que era a bola do Pilates. Que, na verdade, a bola do Pilates nem foi criada pelo Joseph Pilates. É a bola suíça. Mas era essa a única coisa que eu conhecia, né, do Pilates. E por causa dele, eu fui atrás. Aí eu fiz um workshop, fiz uma aula e vi que, nossa, foi muito diferente pra mim. Que deu o alívio que você precisava. Exatamente. Aí você parou de travar? Parei assim, eu fiz a aula e falei, nossa, é isso. E aí eu falei, eu vou me especializar. Depois do workshop... Do workshop, eu já comecei a fazer a especialização, acho que no mês seguinte, no máximo. Ai, que legal. Foi bem assim. E aí, pra você ter uma ideia, eu travei na especialização. Caramba. Era bem complicado, Thiago. Muito complicado. E aí, a minha primeira formação, ela durou 6 meses, eu travei. Era tudo muito diferente de tudo que eu conhecia. Os aparelhos são muito diferentes, né? Mas no final, eu já tava... Já eram os aparelhos que a gente usa hoje, não? Era, tá. esses mesmos. Mas no final do curso, eu já era outra pessoa mesmo. Eu falei, nossa, mudou muito. Então, você veio da formação da Ju, de educadora física, e aí você, por conta de diversas vezes que você sentiu um problema que você carregava, sim, você foi pro Pilates. Isso, exatamente, mais ou menos assim, você falou que tem 10 anos de Pilates, você... 15. 10 anos de estúdio, que é do meu estúdio, do Five. Do Five. Então você já trabalha há 15 anos com Pilates. Isso, mais ou menos isso, legal. Isso. E eu fiz a primeira formação, comecei a dar aula em um estúdio, assim, tudo muito novo, porque ninguém sabia o que era Pilates, assim, nessa época, né? E ele não era disseminado no Brasil e em outros lugares do mundo? Era ou é uma coisa nova, digamos assim, no mundo? Na verdade, assim, no Brasil, ele era muito elitizado. Então tinha. Já tinha. Mas, por exemplo, na Zona Leste, eram pouquíssimos estúdios. Para nós, réis mortais, não tinha. Pois entendi. Exatamente. Muito caro, né? Tanto é que quando eu fazia Pilates, eu fazia em Perdizes. Perdizes. Olha isso. Tá. Exatamente. Aí, eu comecei a dar aula em alguns estúdios, e aí, nesse momento, eu dei aula em um estúdio na Zona Leste, eu dei aula no Tatuapé, eu dei aula na Paulista, aí começou. Só que, por exemplo, quando eu escolhi dar aula na Vila Ré, não tinha nenhum estúdio lá. E a última vez que eu contei, tinham 18. Caramba! Tem bastante lá agora, tem bastante. Mas você sempre teve essa veia empreendedora? Ou você resolveu montar o Five porque você sentiu que no mercado não tinha e você falou, opa, tá aí uma oportunidade? Então, era aquela questão que eu te falei inicialmente. Eu imaginava que com 50 anos eu não ia ter mais emprego. Tá. Porque se você vê, apesar que... Então, e hoje eu falo que mudou minha cabeça. Não é, mas eu não penso de verdade, mas assim... de maneira geral, porque as pessoas hoje ligam mais pra saúde? Sim, né? Porque hoje eu tenho 43 anos. E... eu não ia perguntar a idade dela, tá? 43 anos. Ela que colocou. Mas me sinto mais jovem. E eu vejo que, poxa, com 43 anos eu tô... Ok, eu dou muita aula. E eu imaginava... Judia bastante também, viu? É lógico, tem que judiar. Mas eu acho que com 50 eu vou conseguir, sabe? Entendi. E antes eu olhava... entra numa academia de ginástica. E olha, hoje, é uma realidade muito distante de mim hoje, né? Mas na época, você entrava e os professores eram todos muito jovens.
Ah, não é? entendi. Não, é verdade, Mas verdade. hoje talvez não. Porque hoje as pessoas estão procurando mais atividade física. Você vê mulher de 50 anos que, meu Deus, assim. É, tem um pessoal que você fala, meu, colocaram no formol. Tem um pessoal que colocaram no formol. E Exatamente. assim, é massa muscular, né? O pessoal tá malhando bastante. E tem uns procedimentinhos aí também, né? Mas, Também. Mas eu tenho as mas tem o minhas pessoal que alunas estão bem, de né? 80 anos Não, que faz muito mais que tem um pessoal lá que se eu vou lá e se eu for ligar pra isso, eu tô lascado, porque eu sou o mais novo e o menor alongamento que tem. Ah, não é assim, vai, Ah, Thiago. meu alongamento é Não fraco. é assim também, não é o pior. Mas aí, na Mas verdade, tem o negócio do homem também, né? O homem ele é tem mais menos difícil. Tem alongamento, menos né? alongamento. É. Mas você tá alongado agora. Não, Tá vou melhor, melhorar, vai. vou melhorar. Tá bem melhor, Thiago. Não, é que É. agora eu já tenho uma segunda filha e eu já consigo ficar sentado bastante tempo com elas no chão e não dá nada. Antigamente eu ficava dolorido. Depois Aí, eu tá ficar, meu, vendo? fiquei de um diozinho, eu não consigo mais. Não consigo mais. Mas voltando, Ju, Desculpa. por que Five? Five, é bem legal porque Five. Por causa da Laura. Ah, por conta da sua É, filha. porque a minha filha Five. nasceu no dia 5/5/2005, Ai, que numa legal. quinta-feira. Caramba! É, Laura tem 5 letras. O primeiro macacão que eu ganhei, eu tava grávida ainda. Foi a minha mãe que deu. E tem o Aham. número 5. A gente foi ver depois. Caramba! No dia que ela nasceu antes, aí meu irmão foi comprar roupa. Aí ele comprou uma camiseta que eu tenho guardada, escrito 5 atrás, 5 na frente. Fui Caramba, que registrar ela loucura, sem a velho. 5. Quando a gente comprou nosso primeiro apartamento, veio errado. A data veio dia 5 de. Era dia 17 de agosto, veio dia 5 de agosto. Erraram um contrato. Caramba, o É número muito 5 ele simples. te persegue, então. Persegue. Caramba, que legal, velho. Aí eu. Não, eu achei, porque eu falei, pô, vou apresentar a Ju, mas por que Five? Eu nunca me perguntei, e assim, eu sou publicitário, não fiz minha lição de casa, e eu falei, caramba, será que tem a ver com Joseph? É Joseph, né? Joseph Pilates. Eu acho que tem alguma coisa a ver com, não sei, né? Mas não, nada a ver, é a Laura. Não, é a Caramba, Laura. que legal. Eu não conseguia pensar em outro nome. Aí Não, muita mas gente eu acha acho que os que. nomes são assim, eles precisam ter bastante significado e depois a gente cria, em cima do nome, a gente cria o restante que precisa. Mas ele precisa fazer sentido pra gente, pelo menos eu acredito nisso. É, Então, é bem legal. eu achei 5 ia ficar um pouco estranho. Aí foi em inglês. Five. Tá. Vamos aproveitando o gancho, você falou um pouco de que você achou que em um determinado momento você não teria emprego se você continuasse trabalhando do jeito que você estava dando aula antes. E hoje eu vi, acho que recente, um estudo dizendo que cada vez mais pessoas jovens têm procurado médicos por conta de dores nas costas, né? Foi Sim. por isso que eu te procurei, na realidade. Mas o que você acha que se deve isso? Por que as pessoas estão procurando cada vez mais cedo? É o sedentarismo, é a questão do celular, ou é uma coisa que já existia e agora que, sei lá, tem estudo e o pessoal consegue, sei lá, metrificar? Ou você acha que é uma coisa de agora? Eu acho que é um conjunto de muitas coisas. O celular. A criança já nasce praticamente com o celular na mão. As crianças não brincam mais na rua. E aí tem uma questão também de segurança pública, né? Porque é difícil, você vai deixar seu filho na rua, né? A gente brincava, a gente subia em árvore, em muro. Elas não fazem mais isso. Pensa, elas não trabalham força. É verdade. O pessoal tá mais, assim, propenso a ficar na frente da tela, né? Na frente da tela. Entendi. E eles estão na frente da tela, flexionando a cervical, arredondando a curvatura da lombar. E hoje eu tenho alunas de 20 anos, eu tenho uma aluna de 23 anos que tem 2 hérnias na cervical. Até me endireitei aqui. Vamos se organizar aqui, gente, pelo amor de Deus. Mas é isso, ó, pensa, é isso. É assim que eles ficam. E pensa, 23 anos com 2 hérnias na cervical. Eu acho que é o reflexo da tela. Se a gente olhar, sei lá, olhar para trás, não seria comum, né? Isso é um padrão de hoje, né? Exatamente. A gente tinha que levantar para ligar a TV. Eles não precisam levantar para ligar a TV. Na verdade, eles nem precisam ligar a TV porque tem tudo na palma da mão. Então eles não precisam nem levantar da cama. Não precisa ver propaganda, né? Eu tento fazer com que as minhas filhas, por exemplo, antes de ir para a escola, eu ponho a cultura, né? A mais velha ainda assiste, a mais nova não. Eu ponho a cultura e aí, para estimular, por exemplo, entra a propaganda. Eu falei, não, filha, propaganda daqui a pouco. Porque se logo de manhã, antes de ir para a escola, eu coloco já um streaming,
o stream emenda um no outro e tal, é aquele estímulo absurdo. Então, assim, ó, a hora do comercial, vamos lá escovar o dente. Olha, depois de desenho tal, desliga. Ai, que legal. Porque tem o horário. Agora, se você coloca lá o horário do. É como se você entrar naquele universo. O horário do seu desenho não fala com a vida real, né? Agora, da cultura, por exemplo, às vezes falei, meu, mas mudou o desenho, porque eles mudaram o desenho. E eu me baseava pelo desenho. Eu falei, nossa, nós estamos atrasados, porque mudou o desenho, entendeu? Mas é isso, Sim. eu acho que tem muito essa questão aí do atual, né? Do celular. Até eu mesmo, hoje me policio para mexer menos no celular. É, Trabalhando com tecnologia é difícil. é muito difícil. Eu que não trabalho com tecnologia também, às vezes fico viajando. Ela não trabalha com tecnologia, mas ela é blogueirinha, viu? Porque ela fica Nossa. colocando lá, a gente fazendo uns exercícios pesados, aí ela mete filmando, eu com cara de dor, daqui a pouco dou um sorriso, porque É não bom. sai mal no vídeo. Toda vez que eu filmo, o exercício sai perfeito, é impressionante. É, né? Filmo sempre na última repetição, todo psicológico, mundo é dá o psicológico. sangue. É isso. Mas eu acho que é isso. Assim, é horrível isso, mas é horrível o que eu vou falar agora, tá? Mas Ó, qualquer coisa depois a gente corta, tá? por favor. Mas é uma realidade. Nunca vai faltar emprego pra mim. Ah, não acredito que não vai faltar Não, mesmo. Não vai faltar. porque olha o que tá acontecendo. E se você for ver, de verdade, as minhas alunas Não é mais. horrível o que ela falou, é normal. Não, é horrível, né? Porque eu tô me beneficiando de uma coisa ruim, mas eu vejo a diferença é muito grande das minhas alunas mais idosas. A maioria, elas têm mais força do que as minhas alunas mais jovens. Porque muitas também trabalharam na roça, né? Mas é outra época, elas não tiveram a tela. A gente, eu me coloco porque nós somos millennials, né? A gente é a última geração que cresceu sem a internet, a gente Brincou. né, a gente teve. Agora a geração que vem depois da gente, que eu não vou me recordar qual que é, mas essa geração, ela já nasceu e ela já tinha internet, ela já tinha o Sim. celular. Então nós somos a última geração que sabe como era. Então as suas alunas mais antigas, elas têm talvez mais força e tudo mais, porque elas não estão tão... Meu, eu coloco o temporizador no meu Instagram para não mexer depois que acabou o tempo. Eu, assim, às vezes eu acordo e deixo lá na base, porque, meu, se eu pegar, é um feed que leva para outro feed. Meu, não dá pra ser hipócrita e falar assim, eu não uso. Meu, eu uso e às vezes eu falo, meu, eu tô tempo demais aqui, eu preciso sair. É um vício absurdo, né? Você vai passando e vai ficando bom, mas ao mesmo tempo vai ficando ruim, você não consegue sair. Não, e aí, depois, se você parar, depois faz esse teste, para pra analisar tudo que você viu depois Não mas você lembra. não lembra, você vai lembrar de um, dois, você viu uma infinidade. Ai, gente, sim. E assim, como nós somos millennials, a gente é de uma geração que a hora que você pegava o seu celular no Instagram, no começo do Instagram, a hora que você rolava muito o feed, ele falava, isso é tudo por hoje, porque ele não tinha mais condições de mostrar coisa. Hoje o estímulo tá tão alto que ele fala, opa, toma mais informação, vai, você tá conseguindo, toma mais informação. Nossa, e tem um detalhe, né? É que eu sou muito puxa-saca das minhas alunas idosas, que eu gosto demais delas. Mas assim, elas são as que mais lê. Sim, Thiago, é impressionante. Eu tô lendo agora, mas eu tô me forçando muito, porque Então, às vezes a hora que eu pego, eu falei, eu vou ler, daqui a pouco eu tô no Instagram, eu falei, não, eu vou ler. Aí eu jogo o celular lá de canto, pego o livro pra ler, porque, meu, antigamente eu devorava muito Também, livro, hoje eu em dia lia eu não... muito. Meu, Ai, eu tô me forçando demais. Não, mas eu acho que não é vergonha, é um padrão. A gente precisa se conscientizar. Sim, eu impresso alguns livros. Para uma aluna que tem 90 anos, a dona Selena, eu Aí, dona Selena, vamos marcar ela, hein? É que a dona Selena, eu amo a dona Selena, gente. Ela tem 90 anos, ela é muito maravilhosa. Eu emprestei... Então, pra fazer um parênteses, pra você que não foi citado aqui, é que ela não gosta de você. Se você não tem 90 anos, eu emprestei 2 livros, ela leu em 2 semanas. E me devolveu os 2 livros. Caramba! É esse nível. E assim, boa, é essa geração, boa. que é uma geração forte, que é uma geração que lê. E ela usa o WhatsApp. Porque eu mando as fotos dela no WhatsApp. Então, ela ainda tá antenada, mas eu acredito que ela não fica rolando feed igual a gente, né? Então, ela lê. Eu acho que, sei lá, hoje eu tô melhor. Digamos assim, eu pus o temporizador, eu tô mais consciente. Mas antigamente, sei lá, 1, 2 anos atrás, eu tava consumindo como se não houvesse amanhã. E não me fez bem. Não faz bem pra ninguém, né? Não. Mas entrando na tecnologia, que é isso que eu queria perguntar pra você. Como é que faz do Five
Tudo bem. Você acabou de falar uma coisa que você falou que era horrível, mas eu não acho que é tão, porque você está conscientizando as pessoas referente a cuidar da saúde. Mas como é que você usa a tecnologia em detrimento do estúdio? Como assim, você faz os vídeos, como é que você usa no dia a dia? Então, eu faço de uma forma que eu vejo que não é o mais comum, mas eu acredito nisso, assim. Eu filmo os alunos e eu apareço às vezes, né, pra falar alguma coisa ou outra, mas eu vejo, como eu sigo muito o Instagram de estúdios, né? Tem muito Instagram que posta a professora só fazendo exercício. Às vezes eu posto. Eu monto as aulas, eu faço as aulas que eu monto, né? Hum? Só que eu não filmo sempre. E por quê? Porque eu tenho que fazer, eu faço e eu tenho que fazer perfeito. Eu sou a professora. Só que Ah, se eu me filmar só, eu não vejo muito sentido. Então, de verdade, eu gosto de filmar os alunos. Eles é que são o espelho, o né? O espelho. espelho. Exatamente. É o que eu filmo, porque todo mundo que entrar e começar a fazer aula lá no Five, a gente vai tentar fazer da melhor forma possível sempre. E eles é que são a minha propaganda mesmo. Tá. Falando um pouquinho de tecnologia, eu sei que recentemente vocês colocaram um sisteminha lá. Isso. Esse sistema ele tem beneficiado, tem ajudado vocês porque vocês faziam de outra forma antes? Nossa, fazia. E o sistema é totalmente com o Rafael, que não tá aqui, que é meu sócio e meu marido. Ah, só seu marido, velho. Não é? Faltou o marido. Pois é, ele tá lá no estúdio agora, né? Mas é ele que tá tomando conta de tudo. Eu não sei mexer no sistema ainda. A veia dela é de empresária. O, Meu o, o, o Deus do céu. administrador é o Rafa, é isso, Ele, né? gente. Mas mudou, porque assim, a gente fazia tudo manual. Sabe, é para ver as faltas, pagamentos, organizar tudo e ajuda, né? Ficou tudo mais fácil. Mas assim, é o mais fácil que ele me fala que tá mais fácil, tá? Porque ele que faz essa Ah, tá parte. certo. Ó, Rafael, trabalha direitinho aí, meu. Por favor, né? Não, eu pergunto da tecnologia porque eu sou um apaixonado, né? Fascinado pela tecnologia. E, assim, o Instagram é uma coisa bacana, mas assim, ele é a pontinha do iceberg do que a gente pode usar no dia a dia. Nós estamos aqui no podcast. É tecnologia, eu adoro isso, né? Chamei a Ju aqui, ela falou: opa, vamos que eu falo super bem e Aham. pau no gato. Então, Ju, voltando aqui, ó, vocês dizem que o corpo tem memória, né? O Júnior, que também dá aula lá com vocês, que Sim. é com quem eu faço as minhas reposições quando eu falto, ele sempre diz que o corpo tem memória e tal. Mas eu fico imaginando, pessoas que não têm um histórico de ter feito exercício em algum momento, ou desse caso que a gente citou, de pessoas mais jovens buscando tratamento, ou até mesmo pilates por a dor nas costas, se eles conseguem fazer normal, você consegue adaptar a aula? Consegue sim, porque a gente consegue adaptar o exercício. Então, o método que o Joseph Pilates criou, tem os exercícios que ele criou, o exercício ele é mais avançado. A pessoa que já está fazendo há mais tempo, ela consegue fazer o exercício avançado. Eu vou citar um exemplo, de um exercício clássico do Pilates, o 100. Uma pessoa que é o primeiro exercício do Eu sei livro qual do que é. Joseph Aham. Pilates. Então, a pessoa que já faz Pilates há mais tempo, ela vai fazer o 100 clássico. A pessoa que acabou de entrar, a gente vai adaptar esse exercício e ela vai conseguir fazer. E a gente tem alunos que eles entram com alguma patologia na coluna, gestante, então a gente adapta. E uma coisa que acontece com muita frequência, sabia? A turma, ela começa e às vezes ela não tá uniforme, né? Eu tenho um aluno avançado, intermediário, mas depois de um tempo, e não muito tempo, se iguala. Ah, legal, Nivela legal. sempre pra cima. Fora os alunos que ficam faltando assim, aí Pois eles puxam né? a turma pra baixo. Difícil. Não, né, Thiago? Você nunca mais vai faltar, né? Tá. Mas é assim, e dá pra adaptar sempre. E é legal porque no Pilates a gente trabalha o corpo todo, a todo tempo. Então, muitos alunos vêm porque não gostam da academia. E aí ele vai conseguir trabalhar o corpo todo, fortalecer abdômen, trabalhar dor, ou não. Ele só vai porque ele quer fazer uma atividade física mesmo. O que você falou, acho que é interessante porque o certo é fazer o Pilates e também a academia, né?
Então, é porque o certo é fazer uma atividade que você gosta. Tá. Essa é a questão. Se a pessoa, eu amo natação, e aí o médico fala, não, você tem que fazer musculação. Mas a pessoa não gosta, ela não continua. Então, eu acho que eu vou refazer, então. Porque o que eu acho? Assim, você pode me corrigir, você é professor, Não, eu sou vamos. meio leigo, assim, eu falto mais e tal. Mas o que acontece? Eu acho que o Pilates, ele me corrige, né? Por exemplo, eu começo a faltar, fico com muita dor nas costas. Mas eu entendo que para eu, principalmente na questão do emagrecimento, eu acho que eu tenho que recorrer a uma academia, porque o Pilates ele não é propriamente para o emagrecimento, ou sim? Então, você gasta calorias, né, no Certo. Pilates. Eu vou dar 2 exemplos. Eu tive uma aluna, eu não vou citar nomes, né, claro. Ela procurou o Pilates porque ela ia casar em 1 ano. E ela escolheu um vestido de noiva aberto, e ela fez uma prova desse vestido e ia provar pouquíssimo tempo antes do casamento. E ela não queria fazer outra coisa. Então, ela fazia só o Pilates 2 vezes por semana. E procurou uma nutricionista. Então, ela fez uma reeducação alimentar e fazia Pilates. Ela emagreceu, entrou no vestido e casou linda. Ah, legal, Tem legal. uma outra aluna, aí um outro extremo. Ela é maratonista, ela nada, e a treinadora dela disse que ela precisava fazer a musculação por conta da corrida. Ela corre maratona. Ela Uhum. correu uma meia maratona esse final de É pesado, é semana. pesado. Pesado. E ela não gosta da musculação. Então ela teimou, e ela já tá comigo já faz uns aninhos, uns 2 anos. E é engraçado, porque ela está toda definida, toda definida. E a última maratona que ela fez, ela foi a única do grupo que ficou sem dor. Ah, por Então a conta gente que tem ela tem 2 um exemplos alongamento, aqui. entendi. Entendi. Exatamente. Não, eu pergunto porque, assim, eu tenho um certo conhecimento por conta de ter uma proximidade, mas eu sempre falo no sentido de que uma pessoa que caiu nesse vídeo, ou no teu corte e tudo mais, e ela tem alguma dúvida, e ela consegue tirar contigo, né? Então, o Pilates uma atividade física que ajuda muito no alongamento, que vai proporcionar, sei lá, Força. um alívio de dor também se você tá com a postura errada, né? Sim. É a postura errada que traz a gente para ter as dores ou não Então, necessariamente? não necessariamente. Pode ser uma questão hereditária também, mas muito acontece na adolescência, né? A gente usa mochila, aí vai Nossa, eu usei a descompensando. mochila minha. Exatamente, eu senta, Putz. né, na adolescência o tempo inteiro de uma forma que não é correta, né? Mas tem uma questão hereditária também. Ah, tá. Desidratação dos discos também vão ocasionando as hérnias, a idade, tem um monte de fator. Tem gente que por conta de uma queda, tem também uma questão, se a pessoa já tem uma hérnia, uma questão emocional, um choque emocional pode fazer com que ela saia. Isso aconteceu comigo. É Entendi. complicado. Mas com relação, voltando à pergunta anterior, se você quer ficar grande, eu quero ficar a Graciana Barbosa. Não dá, você não Ah, consegue tá. no Pilates. Agora, se você quer uma definição muscular, o corpo do Pilates é diferente do corpo da musculação. Mas Tá. você consegue ficar definido, Legal. Bom, ok, mas talvez não seja aí que eu queira grande. chegar. Não, tá, Isso, entendi. exatamente. Mas assim, acredito que se a pessoa não gosta de musculação de jeito nenhum, gosta do Pilates, se ela conseguir fazer uma caminhada, sabe, ela não quer ficar grande, ela quer só ficar definida, vai ser um processo muito mais rápido. Não adianta você fazer musculação, Pilates, correr e também não comer direito. Aí, por exemplo, você tava fazendo musculação, tá fazendo pilates, você tem que ter um acompanhamento, né? Senão você, de repente, você. É igual você Porque falou, a maratonista, sei lá, o pessoal que faz maratona e tudo, mas se faz sem acompanhamento, ele vai se lesionar totalmente, né? exatamente, aham. Mas ela não faz a musculação, faz o Pilates, gosta, mas ela tem a treinadora, ela faz a natação. Mas com relação a emagrecimento, a nutricionista. Tá. Precisa demais dela, assim. Bom, Ju, então a gente passou um pouco pela sua trajetória, a gente já sabe por que que é Five, a gente já entende que o Pilates ele é uma realidade hoje, né? Assim Sim. como a atividade física como um todo, ela tá em alta e eu acho que a tendência é o pessoal procurar ter cada vez mais saúde, mas a gente passou rapidamente pela sua trajetória. Então, o Pilates ele fez diferença na tua vida de que forma? Todas as possíveis, né? Porque ele realmente mudou toda a minha questão. ah, e com relação à saúde, por exemplo,
eu depois que eu comecei a fazer o Pilates, minha estrutura física mudou. Eu passei a não travar como eu travava. No começo ainda eu travava muito. Demorou, mas estabilizei. Fiquei bem, apesar de ter 3 hérnias. Ah, você tem Eu 3 tenho 3 hérnias, hérnias. entendi. E tudo bem, elas estavam aí, às vezes eu sinto dor, eu faço atividade e não dói mais. E teve um período da minha vida que tava tudo tão corrido que sabe quando eu fui me deixando de lado? Que dá uma. Eu Aham, sei bem como é pois esse período da vida é. que a gente dá uma parada com tudo. Exatamente. E assim, mas eu montava as aulas e fazia. E aí, ponto, sabe? Eu não tava assídua, fazia uma vez por semana quando eu montava a aula. E o que aconteceu? Nesse período, assaltaram minha casa. E aí levaram tudo. Cheguei em Caramba. casa, não tinha mais nada em casa. Uma semana depois, eu comecei a sentir uma dor estranha na minha perna, muito diferente. Fui no médico, aí ele disse que era alguma questão muscular de algum exercício que eu devia ter feito. E eu tava bem, Thiago, eu tava bem. E essa dor, ela só foi piorando, piorando, até que eu passei a noite no hospital, já não conseguia mais sentar. Ficava deitada só. E era uma hernia extrusa, mas demorou muito. A hernia extrusa, é o pior grau que pode acontecer. Eu tinha minha hernia lá, ela realmente saiu. Ah, ela E sai. ficou pressionando o nervo. E eu não conseguia sentar e não conseguia ficar em pé. E foi horrível, assim, eu fiquei muito, muito mal. Eu fiquei 3 meses sem trabalhar. Demorou pra sair esse diagnóstico. Eles não diagnosticavam isso. E eu também, era diferente a dor. E nesse meio tempo, nesses 3 meses que eu fiquei sem trabalhar, eu questionei muito até a minha profissão. Eu falei, eu não quero mais dar aula, porque isso tá acontecendo Caramba, comigo. não Eu fiquei sabia, muito eu não mal, fiquei sabia disso. muito, muito mal. Eu falei, eu Caramba. não quero mais. Eu falei, por quê? O que isso tá acontecendo comigo? Eu dou aula, as pessoas ficam bem depois que elas saem da minha A aula. gente vai pra se sentir bem, é verdade. Exatamente. Eu fiquei muito mal. Nossa. Mas foi bom, porque eu entrei nesse universo que eu não conhecia. Depois desses 3 meses, aí eu comecei a melhorar. Só que nesse meio tempo, eu passei por 3 neurologistas especialistas em coluna. E os 3, eles disseram que não tinha outra opção, eu tinha que operar. Mas eu não queria operar. Porque eu já tive uma aluna que operou 9 vezes. Na coluna é bem arriscado. Você tem que Ai, ter gente, muita é muito confiança no medo. médico, né? Exatamente. E ninguém que operou ficou 100% bem, assim, que eu Entendi. conheço. Hoje eu até conheço um aluno que ficou, mas na época eu tinha uma aluna que operou 9 vezes. Eu Caramba. falei, eu não vou operar. E aí eu bati o pé, eu falei, não vou, não vou, não vou. E quando eu comecei a conseguir sentar, fiz fisioterapia, e aí eu comecei a fazer o exercício. E aí com o exercício eu fiquei ótima. Então eu voltava e ele nem acreditava. Eu falava assim, ó, eu tô bem, eu não vou operar. Aí ele falava, olha, Juliana, você vai? Eu falei, eu não vou. E eu não operei. Isso faz Isso 2 anos. há 2 anos. 2 anos. E nesse caso, era operação. E olha isso, eu não tenho dor. E foi, assim, eu digo que isso foi bom, foi necessário, porque eu sei a dor que é uma hernia extrusa. E eu sei como a pessoa fica quando ela fica debilitada nesse ponto, sabe? Eu quase entrei em depressão. Eu entrei num grupo de pessoas com hérnia. E lá eu li muito relato, eu não entro mais, porque é muito triste. É, que faz mal, né? Entendi. Faz mal. Mas eu Caramba. vi que, nossa, como é importante você não sentir dor. E eu não sabia, sabe? E de verdade, mudou a minha vida. E hoje, quando chega alguém, todo dia, né? A maioria dos alunos que procura o Pilates, 90% vem com alguma patologia. E eles vêm com a dor, eu entendo, sabe? E eu acho que eu fiquei mais humana. Ah, legal. Eu É. não sabia disso, de verdade. Foi horrível, mas foi necessário, sabe? Então, ótimo. Eu sabia como era ter uma hérnia, como era travar, e hoje eu sei qual é a pior dor que pode acontecer. Então, Caramba. estamos aí. Então o Pilates modificou sua vida como Totalmente. empreendedora e Sim. como, assim, você não ia fazer uma cirurgia. Eu ia fazer uma cirurgia Que, assim, é uma cirurgia, é arriscado, né? É de arriscada. risco. E até nesse grupo, né, que eu entrei, muitos ali fizeram a cirurgia e a dor continuava, ou perderam o movimento. Quando eu fui me recuperando, eu tinha perdido totalmente meu alongamento. E eu não sou uma pessoa alongada. Eu alongo todo dia. Porque se eu não Caramba. alongo, eu não consigo. Então, eu perdi tudo mesmo. E eu lembro até do meu sentimento nessa época. Eu comecei a sentar, comecei a me exercitar, daí eu falei, agora eu vou, esse alongamento vai voltar. Dane-se, vai voltar. E voltou.
Caramba. Mas foi bom. Eu Não, sei que vai. não, maravilha, maravilhoso, maravilhoso. Na verdade, assim, eu cutuquei a ponta do iceberg, né? Resolvi a dor nas costas, assim, tipo, mas o certo era fazer com mais recorrência, Não ter o faltar. alongamento. Eu lembro de uma época que eu fazia com mais recorrência, assim, eu tava super bem. E agora, assim, na correria do dia a dia, igual você falou, assim, porque tem uma máxima que dizem, né? Por exemplo, você tem 1000 problemas quando você tem saúde. Quando você não tem saúde, você tem um único problema. Exatamente. E esse problema é o problema, É né? o É o problema. problema. Então, é isso. Eu te chamei também pra gente bater um papo, porque assim, fez muita diferença na minha vida na época, porque assim, eu já sentia muita dor, mas é aquela que a gente ia maquiando. Trabalha o dia inteiro sentado, vai editando, vai fazendo as coisas e tal. Mas aí eu falei, igual você falou assim, você foi lá atrás e falou assim, como é que vai ser minha vida daqui a algum tempo? Será que eu vou conseguir dar aula disso? Eu tava sentado no chão com a minha filha. Como é que eu não vou sentar no chão com a minha filha? Minha Pois filha era é, um não bebê. Hoje eu pode. tenho a segunda. Como é que eu faria, né? Então, assim, a gente começa só a analisar pra frente a hora que vem o problema, né? Quando vem o problema, você fala, caramba. E Exatamente. você consegue, Ju, falando ainda do Pilates, por exemplo, o teu caso, eu acho que é uma máxima, né? Pô, é uma hérnia extrusa, né? Que você falou. É. Mas assim, que tenha mudado a vida de alguma aluna sua que você vê que assim, nossa, o Pilates fez total diferença na vida dela? Assim, eu tive uma aluna também que teve a hernia extrusa também, só que com 24 anos, Thiago. Ela chegou no 24. 24, muito Caramba. nova. Tá vendo? Não tem idade, né? E ela chegou, ela quase não conseguia andar. Ela quase não conseguia levantar a perna, sabe? E ela ficou ótima. Ela ficou anos com a gente. E ela mudou. E até hoje ela faz pilates, mas não mais com a gente. Ela ficou, nossa, eu acho que uns 4 anos, assim. E ela ficou ótima. Ótima mesmo. Conseguiu viver a vida dela normal. Ela não faltava. E até hoje ela mora longe e ela ainda faz pilates. E antes ela não fazia nada. Ela nunca tinha feito atividade física. E ela foi forçada, mas ela pegou gosto. Depois, enquanto ela fazia pilates, ela ainda foi aprender a nadar. Então, abriu o leque, né? Eu imagino, não. Eu sei o que ela sentiu. Porque eu também senti. Mas ela sentiu muito mais nova que eu. E ela também não queria operar, porque eles queriam operar ela também. Ela também tinha muito medo. E então, ela começou ali, entrou na portinha do Pilates e depois ela fez muito mais coisa. E eu dou aula ainda pra mãe dela hoje. Ai, que É. legal. E eu sei que ela tá muito bem. Ai, que Ela tá muito maravilha. bem, continua pilateando e nunca mais teve nada. E eu tenho, é que tem muita história, né? Mas tem uma específica. São 15 anos, né? Tem muita Gente, é história aí. muita história, Muita gente, história aí. muita história mesmo. Mas tem uma que é muito boa, porque assim, essa aluna fazia aula comigo e ela parou na pandemia. Era uma senhora, ela tem 81 anos hoje, né? Então, ela voltou depois da pandemia. Só que quando ela voltou, ela tava muito mal. Quando ela começou a fazer pilates comigo, ela sentia muita dor, ficou ótima. Veio a pandemia, né, aquela coisa É. louca, ficou afastada. E quando ela veio, ela não conseguia sentar por conta do ciático. E ela ia viajar para Portugal em 5 meses, 10 horas Caramba. sentada. Imagina. É difícil, né? Então, eu imagino o desespero que ela tava sentindo. Ela tinha que melhorar. Thiago, ela melhorou. Ela fez a É a viagem. meta, né? Quando você tem a meta pra você atingir, você vai, né, Você cara? Você vai, vai, é isso. exatamente. E hoje ela continua minha aluna, ela tem 81 anos e dá um 81. baile nas novinhas. Ela é muito maravilhosa. Mas ela não falta, super certinha, sabe? E faz a aula, presta atenção. É outro aluno que gosta de ler, é outro tempo, É né? outro tempo. É outro tempo. E maravilhosa. E eu imagino, pensa, quando ela vai voltar para Portugal, sabe? E foi a primeira viagem internacional dela. Ela ganhou Entendi. dos filhos. Entendi. Então, né? Não, Recompensador. maravilhoso, maravilhoso. Ju, o que eu queria perguntar, quais são os hábitos e problemas de postura que a pessoa ela tem que evitar? Na verdade, assim, quando ela não evita, ela vai para o Pilates ou ela tem que fazer alguma coisa para corrigir. Mas o que acarreta depois de tanto tempo a pessoa fazendo que faz com que, você está fazendo isso tanto tempo, é por isso que você está assim, né? O Sim. que tem? Tiago, é um conjunto de coisas, né? O sedentarismo.
Ela tem que fazer alguma atividade. Não necessariamente, o pilates, musculação, mas uma caminhada. Isso já vai ajudar. Ficar sentado muito tempo, isso é muito complicado, porque muita gente trabalha sentada. Mas assim, senta, coloca o relógio para despertar, deu 50 minutos, levanta um pouco, anda, faz um alongamento. E hoje é tão acessível, né? Se você entrar no YouTube, você encontra alongamento, se a pessoa não sabe, né, o que fazer, mas movimenta o corpo. Só dar uma espreguiçada já vai ajudar. Eu fico imaginando, hoje assim, é que eu tenho aquele negócio de, tipo, dar muito tempo sentado, mesmo que eu esteja editando ou focado em alguma coisa, eu tenho a necessidade de De levantar. levantar. Eu vou lá buscar um café, vou fazer alguma coisa. Mas eu fico imaginando, porque você fala, ó, o alongamento, né? A gente precisa alongar. É como se a gente estivesse fazendo um alongamento ao contrário. Se a gente está sentado, a gente está Você tá tensionando. comprimindo suas Tá vértebras. comprimindo, As não suas alongamento. vértebras. Isso. Então pensa, você tá deixando sua coluna toda numa curvatura que não é adequada para ela. Coitado dos seus discos. Tem líquido entre os discos, né? Intervertebrais. Então, você tá amassando, você tá jogando tudo para um lado. O que acontece? Protusão, discal, fissura, muito termo técnico, né? Mas que depois de um tempo pode ocasionar a hérnia ou só a lombalgia. Tem que levantar. E beber água também, né? Porque as pessoas às vezes passam o dia inteiro não bebe água, não sei como consegue. A Amanda é dessas, a minha esposa é dessas. Ela tem que pegar, colocar água do lado da mesa dela lá. Falei, você bebeu? Ah, esqueci. Ela é assim. E a de levantar também. Igual eu tenho, assim, eu tomo um café, vou tomar água, vou no banheiro. Ela o tempo Nossa. todo, eu levantei 3 vezes, ela não levanta, ela trabalha Ela tá lá sentadinha. sentada. E ela sente dor? Não sente. Então, eu acho que se ela sente é pouco, assim, não na proporção que eu sinto, eu acho que não. E você anda mais, você levanta mais que ela. É. Você entende que também tem uma questão hereditária? Deve ter. Sim, porque pensa, uma criança praticamente de 13 para 14 anos foi quando eu trabalhei a primeira vez. Sabe uma coisa que a minha esposa faz que eu acho absurdo? O quê? Ela senta em cima das pernas, por exemplo, ficar com uma perna dobrada durante um maior tempo, o E trabalho. não sente dor nenhuma. Não, eu não consigo. Eu não consigo. É horrível. Do jeito que ela fica, caramba, consegue trabalhar Ela foi assim. uma boa pessoa na vida passada e não sente dor, né? Vai ver, eu tô com, Acho que eu fui também. Tô com uns débitos aí. Sim, eu fico pensando, se eu não trabalhasse nessa área, meu Deus, eu não sei o que seria de mim, porque eu movimento muito. Hoje não sinto mais dor, mas antes dava aula e sentia. Então você vê como é relativo, mas se a pessoa ficar sentado o tempo inteiro, assim, a não ser que seja uma Amanda da vida, uma exceção, ela vai sentir aí, dor. amor, tá vendo? Arrasou, Amanda. E a mesma coisa é ficar em pé o tempo todo. Porque aí tem uma questão da fascite plantar, que é a dor na sola do pé, depois de horas. Mas como que um vendedor, né, que fica lá o dia inteiro em pé, às vezes também não tem opção. Mas então tem que chegar em casa e tem que alongar a sola dos pés. Gente, infelizmente a gente não é máquina. A gente tem que fazer por onde? É postura pra gente conseguir, sei lá, chegar numa E velhice com um movimento. pouco de qualidade, né? Senão não chega. Sim, Quer dizer, e chegar, mas movimento. chega torto, né? Chega torto, gente. E movimento, ele cura de verdade, assim. E pra você manter as suas articulações saudáveis, ela tem que se mover. Então, que você levante os braços, faz alguma coisa. E faz a caminhada, gente, é o exercício mais democrático de todos, porque você não tem que pagar, você não precisa de um lugar específico, você faz na rua, né? E todo mundo pode fazer. Não, maravilha, maravilha. Exatamente. Ô, Ju, foi ótimo o papo, tá sendo ótimo, porque eu queria que você desse um recado aí pra quem tá em busca do Pilates, eu caiu nesse vídeo de alguma forma, ou assim, tá em dúvida, falar, eu faço Pilates, porque quais são os benefícios e tal, o que você pode, assim, olhando para os seus alunos, por toda essa sua experiência aí, o que você pode dizer para uma pessoa que tá em dúvida, o que você pode dar de conselho para ela? Gente, faz uma aula experimental e vai sabendo que você vai se apaixonar. Com algumas exceções que não, né? Mas assim, o Pilates, eu sou suspeita em falar, mas assim, em toda aula você vai trabalhar todo o seu corpo. O Pilates, ele trabalha alongamento, ele trabalha força, correção postural, respiração, ele te traz para o seu eixo.
Você tá lá fazendo o exercício, o tempo inteiro o professor tá te olhando. Então você não vai fazer um exercício errado. Ele é desafiador. Por mais que seja um desafio pequeno no início, olha, eu consegui estender minha perna, é um desafio. Se para você é difícil, você conseguiu superar aquilo. Em vários momentos, você faz alguns exercícios que você nem sabe que você tá trabalhando e normalmente é o corpo todo que tá sendo trabalhado, sabe? Então, é diferente da musculação, que você vai, eu vou fazer bíceps hoje. Não, no Pilates você não vai fazer bíceps hoje. Você vai fazer bíceps com o abdômen, a perna e, meu Deus, é tudo junto. Então, nessa uma hora, o seu corpo inteiro trabalhou. E, você otimiza, né, também o seu tempo e é apaixonante. Ele nunca cai na mesmice, né? Não, é sempre diferente. Eu posso dizer por experiência própria que é sempre diferente. Os exercícios são diferentes. Às vezes, assim, você fez esse exercício faz muito tempo e aí você percebe que fazendo ele novamente, você tá alongando uma coisa que você nem... Porque é muito engraçado, porque é igual você falou, eu tinha consciência de academia. No Pilates eu comecei a trabalhar e, assim... eu nunca me estralei, né? Tipo, fiz alongamento e assim, de tanto fazer os alongamentos, de vez em quando estrala. E eu falo, caramba, eu tava travado mesmo. Eu nem sei se é bom estralar, né, Ju? Mas Desde é que uma não coisa que doa. eu nunca senti nada estralar. E aí, quando eu falo, nossa, agora parece que deu aquela alongada, sabe? Eu, Nossa, eu e sabe o que é sinto. engraçado? Tem muito marombeiro que vai e, meu Deus, Pra eles é eles... mais difícil, né? Muito difícil, muito difícil. Porque é uma coisa completamente diferente da outra, né? Então, alguns É porque exercícios... o cara, ele já Grande, tá formado, rígido. ele já tá formado naquele tipo de exercício. A hora que ele vai alongar outra parte, ele não tá acostumado, E tem né? consciência corporal. Eu tenho um exemplo de um casal que veio e ele veio da musculação e a mulher dele já fazia aula. E um exercício que exigia força, mas controle e flexibilidade. Gente, a mulher dele fazia perfeitamente e ele, que é muito forte, não conseguia fazer. E eu lembro dele ficando indignado. Ele ficou frustrado, Ficou né? porque ele falou, Caramba, como que assim? Olha o tamanho do loucura. meu braço. Era um exercício até que precisava de força de braço. E ela, magrinha ali, mas já fazia pilates há um tempo. Então não é só força. É Entendi, consciência corporal, entendi. é equilíbrio, flexibilidade. Para os idosos é maravilhoso, porque trabalha muito a sola dos pés para evitar queda. Equilíbrio, que é, gente, meus idosos pegam um ônibus, né? Então eles têm que se equilibrar para não cair. Anda nessa calçada de São Paulo, que meu Deus do céu. Não, e assim, qualquer coisinha, por exemplo, eu tô com as meninas no colo, né? E assim, a mais velha não precisa ir no colo, mas a hora que vê a outra, cola, e Quer aí com a colo, mochila e tal, com não sei o que, você fala, mas força. se eu não tivesse, eu tenho umas escadas para subir lá em casa aqui também, mas, se eu não tivesse fazendo alguma atividade física, em algum momento eu ia estar com, sei lá, com mais dificuldade. Porque eu ainda tenho, mas é igual de novo, assim, hoje eu vou uma vez por semana, né? Deveria voltar a duas, que eu tava fazendo 2 vezes por semana. Mas assim, muda totalmente, assim. Eu perguntei pra Ju, mas eu também tô Você respondendo. também, né? Porque é muito bom, faz muito bem, E faz quando muito você bem. levanta a sua perna para alongar, você tá trabalhando abdômen ali. E é diferente, a força que você usa é diferente. Mas se eu tenho um conselho para dar, faz uma aula experimental no estúdio perto de você, vê se De ele é preferência no confiável. Five, se você tá Quiser na ir pro Zona Leste, vai Five, pro pode Five. vir. E, assim, vai de peito aberto e vocês vão ver que é diferente de tudo se você nunca fez e é apaixonante, realmente. Ju, seu Instagram. Vamos lá. É Five, Estúdio de Pilates 5. Tá. Bem facinho. É só o Instagram que tem, né? Tem Facebook também? Tem, é o mesmo. É o Five, mesmo. Estúdio de Pilates 5. Tá bom, eu vou pôr na tela aí também, aí fica mais fácil. Ai, gente, segue o Five. É legal, vocês vão ver as aulas, vão ver o Thiago lá fazendo aula É, sexta-feira, porque ele vai na sexta-feira, de, né, de Thiago? sexta eu vou, de sexta-feira naturalmente eu vou. Não vai poder mais faltar que eu vou postar ele. É. Ju, foi maravilhoso. Obrigado. Obrigada, Thiago.